Salve, salve, gente amiga, seja muito bem-vindo de volta ao canal Cláudio Luiz Caivano, esse que vos fala. Como eu havia prometido, eu gravei 2 vídeos na mesma noite, um na terça-feira foi ao ar, né, à noite, e agora você deve estar vendo pela manhã da quarta-feira, 2 de junho de 2021, esse novo vídeo, onde eu vou tratar única e exclusivamente do episódio nefasto, né, episódio triste da CPI, o Circo para Idiotas, ou Circo Parlamentar de Inquérito. Antes de rodar a vinheta e começarmos o trabalho, eu quero fazer uma lembrança a você, fazer um convite. 2 semanas atrás, exatamente numa quarta-feira, eu estreiei aqui no canal com o psicanalista Bruno, uma Arena da Verdade, um debate onde nós discutimos princípios do capitalismo e do socialismo, né? Eu defendendo o capitalismo e ele defendendo o socialismo. Ele é socialista de fato. Realmente ele defende, acredita naquilo que ele está debatendo comigo. Hoje, às 20h33, estaremos no ar, ao vivo, fazendo o segundo debate, um complemento do primeiro. A questão é que a gente vai fazer esse segundo programa e conto com a sua presença. Então, vamos rodar a vinheta para tratar do assunto da CPI. Agora que rodamos a vinheta, vamos começar a falar sobre o acontecimento de ontem, um acontecimento triste. Não é fúnebre, obviamente, mas é como se fosse. Foi muito triste enfrentar aquelas horas. Eu vi a manhã inteira, ininterruptamente, desde a hora que ela começou a falar. E depois confesso que não há antiácido que nos faça resistir e continuar assistindo. Então eu passei a ver pedaços do depoimento. Porque aí já não era mais o relator nem o presidente, eram outros senadores inquirindo-a. E de manhã, de maneira lamentável, o Omar Aziz tentou jogar, vamos chamar assim, né, o público contra a doutora Nise Yamaguchi. Ele disse o seguinte: doutora, mais ou menos assim, obviamente, né, tem aí na internet, tá repercutindo bastante, mas eu vi em loco, então posso falar para você, algo do tipo: doutora, olha, eu ouvi muita coisa de seus colegas sobre a senhora, mas eles estão errados, porque essa sua voz macia, essa sua fala mansa, a senhora engana os outros. A senhora está mentindo, a senhora está dizendo que a vacina não serve, que a vacina não é para ser aplicada. Quando, na verdade, ela não disse nada disso. Ele deu a entender que ela teria defendido uma vacinação aleatória, e ao contrário, ela disse, não é para se ter uma vacina aleatória, é para se ter um plano, um planejamento para vacinar a população. Eles estavam se valendo de uma metodologia de passar vídeos com falas da doutora Nise Yamaguchi para depois confrontá-la com perguntas. E aquele mesmo procedimento que a gente já discutiu aqui, ou seja, não deixá-la concluir, não deixá-la falar por completo, ficar toda hora sim ou não, sim ou não, sim ou não, objetivamente, e não deixá-la falar. Inclusive, teve um momento que a senadora Leila, aquela do vôlei, que é da base da oposição, chegou a inquirir o relator e o presidente e falou: vocês não deixam ela terminar de falar, vocês não deixam ela falar, ela é uma mulher, vocês estão tratando-a mal. E aí aquilo causou mal-estar, mas não passou 10 minutos e tudo estava de novo daquela forma. Me parece, eu vi alguns outros pedacinhos e que ela disse que se sentiu imensamente agredida. Eu não sei a idade da doutora Nise Yamaguchi, que é uma médica oncologista, imunologista, está em todos os hospitais aí, os mais famosos, participa de reuniões no Ministério da Saúde, é de um amplo espectro, eu diria. É uma pessoa extraordinária, além de ser uma profissional extraordinária, com 40 anos de profissão. Então, calculando por isso, se ela tem 40 anos, é uma senhora de mais de 60 anos. E foi tratada de uma maneira vexaminosa, vexatória, horrorosa, muito pior do que fizeram com a doutora Mayra Pinheiro, porque a doutora Mayra Pinheiro, com uma voz um pouco mais forte, né, uma mulher um pouco mais jovem, mais alta, ela foi para cima dos senadores. Não estou dizendo que uma tenha se acovardado e a outra não, não é isso. São personalidades distintas.
É por isso que, certa feita, um colega me disse, colega não, na verdade foi um grande amigo que me disse, olha, Cláudio, às vezes você está falando certo, está falando corretamente, mas o seu tom de voz, porque você dá ênfase, né, você quer realmente marcar posição naquilo que você está falando, e isso beira o grito, que a sua voz é muito forte, e a outra pessoa para de te ouvir. Pois é, eu até tendo a concordar com ele quando você está numa argumentação normal. No entanto, num ataque pessoal, porque aquilo era ataque pessoal, não era ataque a profissional médica, até porque eles não têm esse gabarito, né? Vamos combinar. Esse ataque pessoal é preciso alguém, como a doutora Mayra fez, e como eu seria capaz de fazer, levantar a voz de fato. Se fosse o caso, até bater na mesa. Ou alguém como o Pazuello, que se impôs da mesma maneira, sem perder o tom de voz, só que ele tem uma aura militar. Todo mundo sabe que ele é general. Agora, elas são médicas e são mulheres. Eles se cresceram. Quem, infelizmente, ainda tem homem que pensa que pode se crescer para cima de uma mulher. Que não somos todos iguais. Que é uma vergonha em pleno século XXI. Esses canalhas não terem deixado de se comportar dessa maneira. Mas o que nós vamos esperar? Você já deve ter visto meus outros vídeos onde eu falo deles, os meus vídeos narrados aí, que eu falei um pouquinho de cada um. Você deve saber, o Omar Aziz foi acusado de pedofilia, ele só foi liberto, né, só saiu livre, porque foi pelos seus próprios pares, ele era vice-governador. Então foi julgado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. É por isso que ele ficou livre. Ele foi acusado de coerção contra uma delegada. Olha o que esse cara é capaz de fazer. E o senador Renan dispensa apresentações, não preciso nem perder nenhuma saliva aqui com ele. Ele é aquilo lá. Agora te surpreende, e me surpreende, né, na verdade, o Otto Alencar, que é um médico. Não me surpreende o Humberto Costa, comedor de coco, que também é um médico. No entanto, tratou daquela maneira a doutora Nise Yamaguchi. Não me surpreende o Randolph ir para cima. O que eles queriam ontem é que ela confessasse que foi a pessoa que redigiu a minuta para a mudança da bula da hidroxicloroquina por decreto. De todas as formas, ela foi pressionada, eu lhe garanto, meus amigos e minhas amigas, por mais de 40 minutos. Foi a exaustão, até ela sair, pedir licença para ir ao toalete. Foram mais de 40 minutos, tenho quase que certeza absoluta. Foi inquirida, reinquirida, falavam no meio, até fazendo-a, né, a tentativa de fazê-la dizer que sim, que ela tinha redigido. Um absurdo. E aí confrontando, mostrando o vídeo do Mandetta dizendo isso, mostrando o vídeo do presidente da Anvisa falando a mesma coisa. E ela nitidamente disse, com todas as letras, provavelmente se equivocaram, não viram o documento direito. Como a gente sempre vem dizendo, o relatório está pronto. O que eles querem é incriminar o presidente. O que o relator queria era a comprovação de que existe um gabinete paralelo. Para ele é o fetiche da vida dele, é provar que existe um gabinete paralelo. Eis a tônica da CPI que a gente está assistindo. E que não pode continuar. Dessa maneira, pelo menos, não deveria continuar. É preciso que alguém, né, fale à altura desses bandidos, porque é isso que eles são. Eu tentei trazer isso para você, para que você não perca tempo vendo mais do mesmo. Sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas falácias, sempre as mesmas retóricas, sempre as mesmas perguntas, tentando induzir o depoente às respostas que eles querem ouvir. Agora, desta vez, infelizmente, marcou como o pior depoimento na CPI, não pelo depoimento dela, né, ou seja, pelo depoimento que ela prestou, mas pela postura dos nossos senadores. E mais uma vez eu tenho que dizer para todos vocês que irão ver esse vídeo, a culpa é nossa. Aquele nível de senadores não caberia no pior país do mundo, mas nós os elegemos. Então é contra isso que nós precisamos continuar lutando nessa guerra cultural que a gente está travando aqui no Brasil. Com isso eu encerro com aquelas lembranças de praxe para você que eu não vou mais falar. A gente precisa fazer esses nossos vídeos chegarem a mais pessoas. Muito obrigado
Até a próxima. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos